Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tanto faz. Eu não sei quem está escutando esse áudio meu ou em que horário está, mas uma coisa estou aqui para fazer: pregar o Evangelho. Esse aqui é apenas o primeiro de vários ensaios e sermões que eu faço para pregar em diversos lugares. E esse em especial é para casa de uma tia minha, Dona Fátima. E hoje vou pregar com base a passagem de Mateus 7, o verso 24 ao 27, com base em Lucas 6, do 47 ao 49, como texto paralelo. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, porém as não a pratica, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra ela. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Estamos agora na minha introdução. Estamos no Evangelho de Mateus, o Evangelho que procura mostrar princípios e, como posso dizer, sinais que Jesus é o Messias esperado por Israel. E aqui vemos algo interessante. Estamos no final do Sermão do Monte. Acredito que muitos dos doutores e teologia, assim como eu, concordam que é um dos sermões que mais é falado, mas menos praticado. Isso fere bastante meu coração, mas ao olhar esse texto, ganho motivação para escolher praticar as palavras do meu Senhor. E agora, nesse final de sermão, podemos pensar: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que digo, como diria Lucas 6? E até hoje nós temos esse desafio. Se vamos apenas nos simpatizar com as palavras de Cristo. Ele era um homem sábio, ele era apenas um mestre qualquer. Não. Cristo, como diria C.S. Lewis, não deu alternativas para isso. Ou você crê que ele é Deus, ou crê que ele não é Deus. E agora vamos fazer uma análise de caso. Vamos analisar os dois alicerces. Vamos analisar as duas pessoas que se colocaram sobre eles. Primeiramente, eu vou começar de uma ordem meio estranha, que nem mesmo eu tinha pensado nisso. Vamos começar pelo touro. O tolo e a areia. Da princípio, quando éramos crianças, acredito eu ia à praia, por exemplo, de Cabo Branco, e construía um castelo de areia. Colocava um pouco d'água dentro para endurecer mais e ele parecia invencível. Acredito que nem o vento, nem o que viesse poderia derrubar ele. Mas sabe qual é interessante? Quando eu dei um simples murrinho, quando criança, nele, ele desabou por inteiro. Do mesmo modo, é a vida cotidiana nossa. Nós achamos que, por estarmos envolvidos, por estarmos trabalhando, gerando, estamos firmados em algo verdadeiro, algo que é firme. Porém, assim como a areia parece segura, isso também parece seguro. Só que, diante das tribulações, diante do juízo final, nada isso seguro. Todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vamos primeiro, agora, nesse primeiro ponto, nos lembrar de quem é Jesus. Ele é um homem filho de um carpinteiro, filho de uma jovem mulher chamada Maria. E nisso, Jesus ele é muito especialista nessa parte de construção. Querendo ou não, ele era um construct, entre aspas. E podemos dizer que o tolo somos nós. Quantas vezes você, meu ouvinte, minha ouvinte, já não tentou construir sua vida em outras coisas a não ser Cristo? Relacionamentos, vícios, até mesmo coisas até boas, como trabalho, como emprego, família, amor. Mas todos eles foram desabados e até hoje se desabam. Acredite em mim.
quando eu digo que o tolo somos nós, porque nós sozinhos não conseguiríamos nos aproximar da rocha verdadeira, a rocha angular Jesus Cristo, se o Pai não tivesse nos trazido a Ele. Ai de nós se isso não tivesse acontecido. Poderíamos até dizer, José, eu não acredito nisso. Eu vejo milhares de pessoas ímpias que estão em governos, estão em estados, estão tendo uma vida 1.000 milhões de vezes melhor do que eu. Meu irmão, isso aí é enganação. Do que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Se temos a realidade de que a nossa alma é eterna, de que tem um reino eterno, também tem uma condenação eterna, tem um Deus de amor, um Deus de justiça e santidade, por que não podemos escolher Ele? Sinceramente, essa é uma das principais partes em que o Evangelho nos quebra. A gente é pecador miserável e não consegue dar um toque no dedo de Deus se Ele não, de antemão, nos escolher para isso. Aquele que pela fé confia que Jesus é o Filho de Deus consegue construir uma vida sublime no maior construtor de todos, Yeshua. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O interessante de Mateus aqui é que ele está destacando e é grande a sua ruína. Como assim é grande a sua ruína? Vamos pensar agora, vamos voltar na figura do castelo de areia. Ele é formoso, vamos supor que ele tem a altura de uma cadeira comum, 1,50 m. Mas quando ele cai, simplesmente a sua base, ele cai e se desmancha por inteiro, não sobra nada. E se sobra, é pisoteado por outra pessoa. Assim, do mesmo modo, é aquele que aceita a palavra, frutifica por um tempo, mas depois para. Ele é pisoteado pelos homens, porque já não serve para nada. E agora vamos para o primeiro caso. O caso que considero ser bem interessante. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Em profecias de Isaías e Ezequiel, nos dito sobre uma certa rocha angular, que ela seria rejeitada pelos construtores, mas foi a pedra de tropeço para eles, pois ela se tornou a rocha principal. Interessante que, mais uma vez, Mateus nos surpreende dizendo, porque tinha sido construído sobre a rocha. Se os nossos relacionamentos, irmãos e irmãs minhas, não tiverem sido construídos, fundamentados na rocha, se o seu casamento, seu namoro não tivesse sido construído por oração, por jejum, por leitura da palavra, na rocha, acredite em mim, ele vai desabar. Por que você pode estar se perguntando? Eu conheço Maomé. Ele é minha rocha. Acredite em mim. Vai desabar a partir do momento que você olhar para a perspectiva que os muçulmanos olham, que muitas vezes levam à violência para poder chamar a atenção para si mesmos. Nenhum outro é além de Jesus Cristo. Talvez você possa tentar encontrar salvação por si mesmo, por suas boas obras. Muitos católicos, eu acredito muito que são melhores do que tudo em fazer boas obras. Muito melhor até do que eu. Porém, muitas das boas obras que ele faz, incluindo os sacramentos, é para a salvação de si mesmo, para ter algum mérito diante de Deus. Mas como diria Romanos 1,17, o justo viverá pela fé e a justiça se dá Deus pela fé em fé. Podemos dizer que quem está firmado na rocha sabe que não pode fazer nada. Sabe que é incapaz de se aproximar de Deus e pedir perdão sozinho. O homem sábio aqui está no mesmo local do homem tolo. Ou seja, receberam a mensagem no mesmo solo. Contudo, decidem fundamentar sua fé na prática daquele que ouviu.
Quando Jesus fala aqui sobre um que está numa rocha e outro que está na areia, a gente pode fazer um paralelo e dizer que ambos estavam no mesmo terreno. Ou seja, é aquela pessoa que recebeu a palavra num culto, numa missão, recebe a palavra, é dois. É um que recebe com alegria e o outro também. Porém, os dois decidem o que vão fazer com aquilo. É como você pegar um pão. Você pode pegar o pão para si e decidir comer ou não. O tolo, ele decide construir na areia porque lá é mais provisório. Lá é mais confortável, é uma zona de conforto. Mas o sábio constrói na rocha, por quê? Porque ele entende que por mais que seja duro, tem que lapidar pedra após pedra para poder construir essa casa. Ele entende que ali é um lugar seguro para si e dos seus. E essa é a mensagem que prego a vocês hoje. Interessante notar que os amigos de Deus são, ou seja, os verdadeiros cristãos são desprezados nesse mundo, muitos mortos, estrupados, assediados, até por sua própria família. Mas ao contrário do que se diz o senso comum, esses homens e mulheres que sabem quando pecadores são, perseveram e têm coroa no juízo final. Por quê? Porque a sua fé produz frutos. Amor, paz, santidade. E o que mais é melhor do que isso? Termino com um pequeno poema agora. O fundamento estabelecido é aquele que está em Jesus Cristo. Não há outro nome que possa ser reconhecido. E se há, é tudo fora do veredito. A minha oração é que nesta ocasião, quem estiver ouvindo agora, receba a bênção do Pai e a paz de Jesus Cristo. E que se você não conhece a esse que eu acabo de falar, prazer, o seu nome é Jesus de Nazaré. Ele morreu para que você pudesse com a glória reinar com ele. Ele morreu para que você pudesse criar tudo que você tem na rocha dele. Mesmo que você sofra, mesmo que você morra por conta do seu nome. Como diria Mateus 5, o verso 12. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.